Olá! Que alegria poder compartilhar com você mais uma reflexão. E aproveita que você já chegou aqui e se não inscreveu ainda no canal, aproveita e já se inscreva. E hoje o tema da nossa reflexão é a armadura espiritual, baseada nesse livro de Henke. Um livro pequeno, mas com grandes ensinamentos para a nossa vida. Ele vai começar falando pra gente nesse livro sobre como que as pessoas veem o diabo. Uau, como assim, né? Ele vem falando de quanto poder que nós, cristãos principalmente, colocamos na mão do diabo. E às vezes até diminuindo o poder de Deus, colocando o diabo como um poder maior do que o de Deus. E aí, você sabe quais armas todo cristão deve usar para vencer a guerra espiritual? Existem armas e o Senhor nosso Deus, ele deixou na Bíblia escrito quais são as partes, as peças que o cristão deve vestir, né? Com a armadura. Então, é como se nós estivéssemos indo para a batalha, realmente mas essa batalha é no mundo espiritual. No mundo espiritual, tanto é que a Bíblia fala que a nossa luta, que a nossa guerra não é contra a carne, mas contra as potestades do mal. E é isso que o autor vai falar pra gente. Pensa no livro, que algumas páginas faz a gente refletir e até mesmo correrem lágrimas dos nossos olhos, porque fala quão reflexão, quão pensamento esse autor teve, quanta inspiração, né, ele teve para escrever esse livro. Quando ele foi usado realmente por Deus, porque não foi fácil, igual ele falou, né, que no decorrer do livro, quantas tentações o diabo investiu na vida dele para que esse livro não viesse a ser concluído, porque realmente é um tema muito importante. Uma coisa interessante que eu achei que ele falou, nunca se escreveu tanto sobre armadura espiritual, mas geralmente é realmente para falar mas nada assim tão específico quanto ele trouxe no livro. Ele detalha cada parte da armadura espiritual. Ele começa falando, o diabo me levou a fazer. Aqui vai falar desse capítulo, ele vai falar pra gente assim que quanto nós cristãos, seres humanos, culpamos o diabo por coisas que nós fazemos, que nós pecamos, sendo que as escolhas são nossas. E aí leva o quê? Essa culpa pro diabo. E aí fala, nossa, mas a carne é fraca, e ainda o diabo, e aí eu fiz, né? E aí começa a falar, nossa, ele estava cheio de demônio. E aí ele faz uma pergunta, um cristão pode ficar endemoniado? E aí ele vai trazer, conforme a palavra de Deus, que um verdadeiro cristão, e conforme a palavra de Deus, ele vem desmentir, porque há várias pessoas, escritores, estudiosos, teólogos que defendem a ideia que sim, que o cristão, aquele que aceitou Cristo, está em processo de santificação, pode sim ficar cheio de possesso de demônios. Aí ele vem falar que não, que essa pessoa que tem Cristo, o Espírito Santo de Deus morando dentro do seu coração, ela não pode, né, ser endemoniada. E um dos versículos que ele usa é aquele que fala assim, que não se pode servir a dois senhores. Então, na nossa casa espiritual, dentro de nós, habita o nosso Deus, como pode o demônio habitar ali também? Então, não faz, né, sentido isso. Esse pensamento não tem sentido. Outra coisa interessante é que ele traz o versículo da Bíblia que fala, o diabo anda em derredor, bravando como um leão, né, rugindo como um leão. E aí ele fala, mas ele está numa coleira, que ele só vai, né, ele está preso, ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Então a gente, às vezes, pegamos e damos muito poder ao demônio, esquecendo que ele só vai se é permitido. Lembra da história de Jó? Quando foi o diabo queria tocar na vida de Jó, foi lá para desacreditar Jó diante de Deus, e Deus falou o que para ele? Eu permito que você toque, né, na vida dele, mas não mate. Você toque nos bens dele, em tudo que ele tem, nos seus filhos, na sua família, na sua carne, mas não vai tirar a vida dele. Então o diabo ele foi pedir permissão para Deus.
porque Deus é o Todo-Poderoso, é o superior. Então ele não está assim, dessa forma, igual a gente costumeiramente pensa. Quando a gente vê falando assim, uma pessoa está possessa de demônios, ou vai expulsar o demônio, muita gente na igreja fica temerosa, será que vai entrar em mim? Ai, que eu tô com medo. E se a gente está conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia, o que Deus nos diz, quando Jesus foi tentado, ele tinha conhecimento da palavra de Deus. E ele disse, nem só de pão viverá o homem, deverá adorar só o seu Deus, só o seu próprio Deus. Então, assim, ele tinha conhecimento da palavra e ele venceu. O autor vai falar pra gente também que a batalha espiritual começa na nossa mente, é uma batalha na mente. Quando o diabo ele vai usar as pessoas, ele vai trabalhar o quê? Na mente da pessoa, no intelecto, na forma de pensar. Vai ficar... Tanto é que ele falou que ele fez uma proposta para o filho dele no livro, falando o filho dele tinha ganhado o jogo e ele falou, quem ganhar de mim vai poder, eu vou dar $100. E o filho dele conseguiu um certo dia ganhar dele. Só que daí o Henk, o escritor, ele foi persuadir o filho dele, falando, não, mas só mais uma tentativa, e no fim o filho dele cedeu por $200 e foi. E aí o filho dele falou, e aí o filho dele perdeu na segunda vez. E aí perdeu, e não ganhou os $200 e nem os $100, E aí ele falando, através desse exemplo, que ele traz exemplos também, o quanto o diabo trabalha na nossa mente, seria como ele. Aí o filho dele falou assim, não pai, tava o anjo do bem dizendo pra mim não aceitar, e o anjo do mal falando pra mim, não, tenta mais uma vez. Então eu cedi a voz do mal, E é isso que acontece, o diabo ele fica na nossa mente, ele sabe as áreas que nós possamos ser tentados, as nossas fraquezas, ele trabalha em conhecer a nossa vida, conhecer cada detalhe, em cada momento, e aí vai trabalhar na nossa mente para que o quê? Quando ele nos tentar, a gente possa cair nessa tentação. E então, depois de tudo isso, o autor começa a falar pra gente de cada parte da armadura. E aí vem falar primeiro da armadura da verdade. Porque nós temos a verdadeira verdade, que é Cristo. Cristo, ele diz ser a verdade, ele é a própria verdade. Então, quando nós estamos em Cristo, a verdade, sempre nós vamos procurar falar o que é certo. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, quando nós falamos a verdade, nós temos a armadura da verdade, de levar a palavra de Deus, de levar esse conhecimento. Quando nós nos vestimos da armadura da verdade, nós estamos cada dia mais protegidos. Posteriormente, vai falar da armadura da paz. Uau, Firmes em todas as situações. O que quer dizer da armadura da paz é que quem tem a paz, que o próprio Cristo é a paz, a verdadeira paz. Quem está em Cristo tem paz, Ele é a paz. Então, quando nós temos o que é a armadura da paz, sentimos paz em Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, nós passamos pelos problemas, pelas dificuldades do dia a dia, mas com o coração cheio de tranquilidade, cheio de paz, porque a paz de Deus, ela entra no corpo, na alma e no espírito. É incrível, quando nós temos a verdadeira paz que é Cristo. E a armadura da fé. Quem tem fé, como diz a Bíblia, do tamanhozinho de um grão de mostarda. Se tem essa fé, você pode pedir para o monte, vai para lá, e ele vai. Então, se nós temos a fé, mas é a fé em Cristo Jesus, que ele morreu, que ele nasceu, morreu na cruz para nos salvar, que ele esteve nessa terra, essa fé. Porque quando nós estamos forjadas na fé, nossa, a fé envolve todo o nosso ser de uma forma especial. E aí, como nós estamos com a armadura da fé, não tem diabo bramindo, não tem diabo lançando tentação que vai vencer. Porque quando nós temos fé, nós somos mais fortes. E a fé é acreditar naquilo que nós não vemos, é acreditar com todas as nossas forças. E a armadura da salvação. A armadura da salvação. Quando nós temos convicção da nossa salvação,
Ah, meu irmão. Ah, você que está me assistindo. Quando nós temos essa convicção, nada pode nos abalar. Até mesmo a morte não nos abala, né? E aí a gente vai ver agora a vida, como nós temos a armadura da salvação, nós vamos ver a vida pela perspectiva da eternidade. Uau, que forte, né? E aí o autor traz aqui o exemplo, que ele falou assim, que quando a esposa dele perdeu um bebê, um filho, ele pôde compreender a armadura da salvação, porque ele disse, uma mãe com tanta dor, porque ela ressignificou aquela perda. E ele falou, se a dor de uma mãe e ela acredita que ela vai ver sua filha lá na glória, mudou tudo. Agora o luto já não é tão dolorido. Passar pelas dificuldades já não é tão dolorido, porque tem a convicção que lá na glória, na eternidade, nós estaremos com os nossos, nós teremos uma nova vida, nós teremos gozo, teremos alegria. Então, quando nós temos certeza da salvação, que é Cristo, que nos conduz para o céu, a eternidade é só um passo, está bem ali. E agora, a armadura da oração. Mas orar é só quando eu ajoelho para orar? Ou só na igreja? Não, a palavra de Deus fala para a gente orar em todo o tempo. Fala para a gente perseverar, ou seja, em todo o tempo nós temos que orar, estar falando com Deus. Pensa só, se nós revestimos dessa armadura, de todas essas características, de todas essas partes da armadura espiritual, nós estaremos tão protegidas que não há espaço. Quando vir a tentação, a gente vai ter como se defender. Quando vir o diabo falar algo na sua mente, olha, porque ele sabe onde trabalhar e aonde te ferir, às vezes é lembrando do seu passado, às vezes é fazendo você se sentir inferior, sentir feia, sentir que você não é salva, coisas assim que o diabo vai começar a colocar na sua mente para te tentar, aí você está protegida. Por quê? Porque você está trabalhando cada parte da armadura espiritual. No fim, o autor vem falar pra gente que essa armadura tem que ser como estilo de vida, tem que ser constante. Como assim constante? Nós temos que trabalhar o quê? De forma, as disciplinas, ele fala, exercitar as disciplinas espirituais. Como assim? Através do jejum, através da oração, de ler a Bíblia, de refletir na palavra de Deus. É assim que nós vamos conseguindo montar a nossa veste espiritual, a nossa armadura espiritual, através de trabalhar. Ou seja, vai se transformar como um estilo de vida. E é interessante, se você for ler esse livro, que no final ele traz formas da gente memorizar cada parte da armadura. E essa é a reflexão de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aí. Você já decorou algum versículo? Qual é o seu preferido? Que quando vem a tentação na sua mente, você vai lá e pensa nesse versículo ou diz ele em voz alta, porque às vezes é necessário falarmos em voz alta. E se inscreva no canal, mais uma vez aqui falando para você. Comenta, compartilha com amiga, com amigo, no grupo e para alguém, compartilha, porque é delicioso, né? Saber sobre essas coisas, como se preparar para essa guerra espiritual que é na nossa mente também. E é isso, curte aí o vídeo também. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família e eu te aguardo aqui para a próxima reflexão.